Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa noite de estudos, de palestra, nessa noite chuvosa, mas em que nos sentimos unidos no teto que nos abençoa e que nos oferece a nossa Sociedade Espírita de Renovação. Vamos dar início às atividades pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, nesse instante em que buscamos unir os nossos pensamentos, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, nessa casa que nos abriga, para mais uma noite de estudos, de reflexão, de convivência fraterna, quando aqui comparecemos em busca exatamente dessa paz que a espiritualidade nos concede, para que renovemos as nossas forças, nos sintamos fortalecidos para o enfrente das nossas dificuldades naturais do mundo imperfeito em que vivemos. Esses instantes de estudos e de confraternização espiritual, possamos ser atendidos nas nossas necessidades do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, que levemos conosco tanto amor que a divindade nos concede nessa noite, com toda certeza. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, a assistência para o nosso palestrante e assistência para cada um de nós, para que a lição a ser trazida possa ser absorvida por cada um e levada para o nosso dia a dia como orientação segura para a nossa sequência nessa jornada que vivemos. Agradecidos uma vez mais a Jesus, rogamos que a sua presença se faça entre nós e em nossos corações, nesse instante e por todo o tempo. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo do nosso querido João Edson. O João Edson, trabalhador, quase que em tempo integral, em benefício da doutrina espírita. Trabalha em toda a região de Curitiba, sua casa localizada em São José dos Pinhais. Está vinculado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, onde é diretor do Departamento de Unificação e coordenador de grupos de estudos, membro do Conselho Deliberativo e do Departamento Doutrinário. É ex-presidente da União Regional Espírita Metropolitana Leste, palestrante da primeira URI, do Litoral e de Casas Espíritas da Capital e Região Metropolitana. Representante da Federação Espírita do Paraná na ASINTEC, Associação Interreligiosa que congrega diversas instituições doutrinárias. Profissionalmente é subtenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Paraná. O tema de suas palestras essa noite é benefícios pagos com ingratidão. Com a palavra, o nosso irmão João Edson Alves. Excelente noite, meus amigos. Antes de começar a nossa fala, eu gostaria somente de... É um hábito que nós adotamos logo depois desse período de pandemia, de utilizarmos mais demoradamente, para não dizer permanentemente, não de um bom dia, não de uma boa tarde, não de uma boa noite mais. Nós abolimos isso. A partir de então, é excelente dia, excelente tarde, excelente noite.
porque nós sabemos, temos a certeza absoluta que todos nós somos sobreviventes de um grande período de muitas dores. Não passou ainda, estamos a meio, mas já superamos uma boa parte dele. A pandemia foi, sim, um marco na civilização terrena, um período para que nós pensássemos, meditássemos a respeito da nossa conduta. Foi isso que aconteceu com a pandemia. Infelizmente, nem todos despertaram, não é? Nós esperamos, torcemos, pedimos a Deus para que algo mais grave não nos ocorra, porque a natureza necessita de fazer a transformação. Está lá no capítulo 18 de A Gênese, e está também no Apocalipse do Novo Testamento, em vários lugares está demarcado esse período. Não tem nada fora do lugar, nada, está tudo dentro do lugar, tudo sob controle. A gente às vezes pensa, nossa, o mundo está perdido. Não tem nada perdido. Por isso que vocês estão vendo na tela esse Orações pelo Mundo aí. Porque nós temos, sim, muitas pessoas que passam por crises, até existenciais, por que não? Divaldo Franco, muito feliz em trazer a sua penúltima obra tratando justamente desse tema, né? Vidas vazias. E Joana de Ângeles, espírita, sua professora espiritual, sua guia espiritual, fala disso o tempo todo. Por isso nós criamos um grupo na terça-feira, ontem fizemos a nossa oração, um grupo online pelo Zoom, pedindo pela paz do mundo. Você vai dizer, mas são tantos grupos que já existem tratando disso, né? Nós ousamos criar mais um, porque nós precisamos, meus amigos. E além desse convite que nós fazemos para que permaneçamos sempre em oração, nós temos um outro convite muito especial para vocês hoje, que é esse aqui, ó. Eu não sei se a câmera vai pegar, está pegando a tela, tá, né? Alguns de vocês já viram esse convite, especialmente essa casa tão próxima da federação, né? Mas nós vamos ousar repetir aqui, tá? Enquanto vai passando, eu vou dizendo para vocês do que se trata. E no finalzinho tem uma informação que é rápida. Nos dias 8, 9 e 10 do mês de março de 2024, acontecerá a 26ª Conferência Global Espírita, aqui bem pertinho aqui do Parque Barigui. Vocês são privilegiados, né? Compareçam lá nesses 3 dias, porque a homenagem especial dessa 26ª conferência é essa obra. 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Luz da Codificação Espírita. Livro fantástico. Iluminando Caminhos, Despertando Consciências é o título, né? 8 a 10, 26ª. E o ano que vem terá uma novidade entre os oradores. É a presença de um jovem ainda, Arthur Valadares. Alberto Almeida, Alessandro, Divaldo, Jorge Godinho, Sandra Borba permanecem. E Arthur Valadares, que muitas pessoas devem ouvir falar, vai tratar
na temática na 26ª conferência. Pois muito bem, meus amigos. Benefícios pagos com a gratidão. Muitos de nós pensamos que somos seres relegados ao esquecimento da divindade. Tem pessoas que têm, digamos assim, uma autoestima baixa, digamos assim. O que eu gosto de fazer nas minhas exposições, que o Espiritismo veio fazer com todos nós, é mostrar que nós somos seres muito especiais. Nós somos seres criados por Deus. Eu costumo dizer até de maneira um pouco mais descontraída que Deus nos fez e jogou a forma fora. Porque nós somos inigualáveis. Eu estou chamando essa atenção para dizer para vocês que todos nós já fizemos o benefício para alguém. Somos seres bondosos, sim. Ou se não somos, estamos a caminho. Tem uma mensagem do Evangelho do Espiritismo que diz: sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Nunca me esqueço essa frase. Tudo bem, está se referindo lá a 1864, data do Evangelho, 1764, enfim, naquele período que nós saímos de uma idade de obscuridade, idade das trevas, não é? Idade média, evidentemente que evoluímos. Mas isso serve para hoje também. Nós somos muito melhores do que éramos há 24 horas atrás. E nós todos fizemos já o bem para alguém, já ajudamos. E vamos continuar ajudando. A lição de hoje vai chamar atenção para aqueles de nós que deixamos de fazer o bem porque as pessoas para as quais nós endereçamos um benefício qualquer não retornaram para nos agradecer. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou mais ajudar lá o Joaquim, o fulano, porque eles são ingratos. Não, nós não podemos pensar assim. Se nós ajudamos e as pessoas não perceberam quando foram ajudadas, o problema, meus amigos, não é de nós que fizemos ajuda. Vejam só onde que nós vamos pautar a nossa exposição. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que deu a vossa mão direita. Trata esse capítulo desses temas: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Está aqui um ponto interessante, mas não é esse ainda. Nas instruções dos Espíritos tem lá a caridade material, caridade moral, tem também a beneficência, tem a piedade, tem os órfãos e tem o nosso tema, que é benefícios pagos com gratidão, e tem mais um ainda, que é beneficência exclusiva. Voltamos para o nosso tema, então. Benefícios pagos com a gratidão. Eu trouxe alguns exemplos para deixar bem mais assim materializado, configurado, caracterizado essa ideia que nós queremos passar para vocês hoje. O item 19 trata, só o 19, e tem uma pergunta que é feita e respondida por um espírito guia. A pergunta básica é essa. Já antecipei para vocês. Que se deve pensar dos que, recebendo a gratidão em paga de benefícios que fizeram, deixem de praticar o bem para não topar com os ingratos? Eu chamei a atenção de todos, lembram? Que pensar daqueles que falam: eu fiz o bem, mas não faço mais. Estou exagerando, é claro. Mas tem pessoas que, se eu não tivesse, eu não teria sido feita a questão, a pergunta. O que pensar, então, daqueles de nós que agimos dessa forma? Olha só, são algumas advertências bem pontuais. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, como essa resposta do benfeitor. Porque se eu quero que alguém volte para massagear o meu ego, que tipo de caridade eu prestei? Cheia de interesses? De outras segundas, terceiras intenções? Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer, como nós falamos, com desinteresse. Eu não vou comentar porque o próprio benfeitor diz: e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, na fala desse homem. Todos aqui já ouviram falar, evidentemente, de Albert Einstein. Alguns diziam que ele era ateu, enfim, era judeu. Mas muitas pessoas diziam que não tinha fé. Não tinha, sim. Esse homem tinha uma fé muito maior do que nós possamos imaginar. A respeito da divindade de Deus, ele olhava para o céu, via aqueles mundos todos espalhados de maneira bastante ordenada. Então sugerindo que fala mecanicamente. Tudo bem, eu falo. Mecanicamente ordenada. Como se fosse uma máquina muito, muito bem elaborada.
nos detalhes, assim, a perfeição, impressionante a perfeição, do mecanismo divino nos mundos espalhados pelo universo sem fim. Einstein olhava para esses sóis, sistemas e galáxias e dizia: uma inteligência só pode ter uma inteligência muito grande para colocar tudo isso para funcionar. Olha a visão de Einstein de Deus. Mas tem essa frase dele que eu gosto muito, trouxe aqui, quando ele diz que Deus não lança dados com os homens, não negocia conosco. Eu não posso fazer alguma coisa, no caso a caridade, esperando que Deus venha me recompensar. Eu devo fazer a caridade. Tem uma frase, me perdoe, mas não está no script aqui, um espírito disse certa feita: o servidor é aquele que trabalha e passa. Ele não fica esperando para ver o que vai acontecer, ele simplesmente ajuda e vai embora. Vai continuar ajudando outros, né, claro, né? Então eu queria destacar essa frase para que vocês guardassem bem, que Einstein, na sua inteligência matemática, digamos assim, né, física, quântica até, por que não? Ele diz que Deus não lança dados com os homens. Aí nós voltamos para o Evangelho, mas antes tem outra obra que está aqui comigo, inclusive. A capa não é essa aqui, essa capa é nova. O Espírito da Verdade. Não confundir com o Espírito de Verdade, que é a figura do Cristo com a sua pleia de mensageiros divinos. O Espírito da Verdade é um conjunto de informações, não é? Cujo entendimento é explicado por vários Espíritos. Por isso o Espírito, o entendimento da verdade. O capítulo 5 dessa obra é esse aqui. Decálogo para médiuns. João Edson, mas por que decálogo para médiuns? Porque todos nós, num grau qualquer, como diz Allan Kardec, somos médiuns, né? Sentimos num grau qualquer a influência dos Espíritos. Então eu gosto muito de usar o decálogo, são 10 lições, mas eu quero destacar a lição número 5 somente hoje para vocês, que é essa aqui, ó. Não te encarceres na dúvida. Um expositor falou certa feita no Scotrade, mas ele falou passando rapidamente, mas a essência do que ele disse está aqui. Não te encarceres na dúvida e tudo bem. Muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, que pode ser qualquer um de nós, procede originariamente de Deus. Todo bem que você faça, meu amigo. João Edson, eu só dou um copo d'água para alguém que estava com sede. Pois foi Deus que te intuiu a fazer isso. Você fez em nome da divindade. É bem, então vem de Deus. Não é legal isso? Todo bem, um pensamento que você imita em benefício do teu irmão, vem de Deus. Eu trouxe isso justamente para corroborar, para confirmar aquilo que eu comecei dizendo na exposição de hoje. Nós pensamos que somos seres à parte, não, nós somos seres principais. Somos os atores principais desse grande cenário aqui na Terra. Fomos convocados para representar um papel, não só representar, né, como executar, porque quem representa um ator simplesmente, né, com uma paga ou outro objetivo. Nós não. Nós somos atores reais. Há também orgulho daqueles que fazem o bem esperando que venha a recompensa. Sim, orgulho. Que junto com outra chaga terrível, não é? Vai dizer aqui. Porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado se lhes venha depor aos pés o testemunho de seu reconhecimento. Egoísmo e orgulho são as duas chagas. Por isso, essa lição é tão importante, para que nós nunca deixemos de fazer o bem caso passemos por uma situação semelhante. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Assim, dito assim de maneira bastante rápida, a gente fica até sem entender. Deixa eu voltar aqui para vocês gravarem bem isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Por céu aqui entendamos o mundo espiritual, para onde todos nós voltaremos. Aliás, foi de lá que vimos para cá. É o mundo normal primitivo. Quando retornarmos ao mundo espiritual, é lá que a contabilidade divina vai ser, né, aberta diante de nossos olhos. Nós veremos tudo aquilo que nós fizemos. Vai ser um momento bastante interessante, fala a verdade. Onde nós vamos ver a prestação de contas que faremos conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, aqueles de nós que procuramos o resultado do benefício aqui na Terra, se conseguirmos ver esse resultado, gozar desse resultado, já recebemos a nossa recompensa aqui na Terra. Aí eu trouxe para vocês, são duas obras. Aqui está Vozes do Grande Além, que é essa obra, e eu tenho também outra aqui que é a irmã dela. São duas obras irmãs.
Adoro essas obras. Instruções psicofônicas. Tem uma história essas obras. A história é muito bonita. Vozes do Grande Além, que são psicografias de Francisco Cândido Xavier, diversos espíritos, acontecia no final das reuniões mediúnicas que ele fazia. Eu não me recordo se é Pedro Leopoldo. Uma das cidades onde ele fez um trabalho bastante intenso. Tinha inclusive o esposo de Meimei. Me fugiu agora o nome, me perdoe. Eles trabalhavam uma equipe muito unida, uma equipe belíssima. Arnaldo Rocha. Obrigado. Eu sabia que a voz da espiritualidade ia falar aqui no ambiente, não é feito físico, viu? Arnaldo Rocha, ele mesmo. O que acontecia? As mensagens que vinham depois das reuniões, o Chico estava ali se despedindo, arrumando as coisas dele, os trabalhadores todos ali, e um benfeitor, volta e meia, vinha e deixava uma mensagem de orientação, de acalento, de ânimo, enfim. Ou às vezes ele vinha pela psicofonia. O Chico dava passividade e a mensagem vinha, mensagens belíssimas. Aí, certa feita, uma pessoa que pouca gente sabe, mas ele tem uma participação muito grande no movimento espírita aqui no Brasil, chamado Carlos Torres Pastorino. É, Pastorino, sim. Ele soube disso e falou assim, mas vocês, o que vocês fazem com as mensagens psicofônicas? A gente escuta, a gente aprende o ensinamento, mas vocês não gravam? Pastorino perguntou. Mas, meu irmão, você não tem gravador? Não, a nossa casa, de fato, era muito humilde, muito pobrezinho, não tem. Não seja por isso. Aí Pastorino presenteia o grupo, por isso que tem essas rodas de fita aqui, ó. Não é esse gravadorzinho que você carrega na bolsa hoje, não. Era aquela caixa de abelha desse tamanho, com aquelas rodas gigantes, e passaram a gravar as comunicações, as mensagens psicofônicas. E daí surgiu essa segunda obra, que é a irmã da primeira, Instruções Psicofônicas. Nessa obra, Vozes do Grande Além, tem uma mensagem muito interessante que eu quero compartilhar com vocês hoje, bem rapidamente, que é a história de um espírito que vem no final de uma dessas reuniões e assina a mensagem como AC. Eu, por minha conta, apelidei o nosso amigo de Antônio Carlos, por causa das abreviaturas. Né? O nosso Antônio Carlos veio na reunião e disse assim, quero contar a história para vocês. Geralmente a espiritualidade traz esses espíritos de acordo com as necessidades do grupo, viu, gente? Eles percebem uma fraqueza, uma deficiência, uma necessidade aqui e ali, eles trazem uma determinada comunicação, permite que os espíritos comuniquem. E esse espírito AC, que assinou AC, ele compareceu no grupo e quis contar a sua história e disse, eu vivi no Rio de Janeiro, não me recordo da época agora, era uma pessoa muito bem posta na sociedade, tratava com imóveis, vendia e comprava imóveis, e me dizia espírita, porque eu ia no centro espírita, aplaudia os oradores, tomava o passe e ia para casa, eu achava que era espírita, a palavra dele, eu pensava que isso era ser espírita, ele dizia, mas eu me considerava um espírita, inclusive, eu não respeitava a ponta da doutrina, a ponta assim, né? Na mensagem, ele começa fazendo a mensagem. Porque eu aproveitava do meio onde eu me encontrava para fazer também umas vendas de imóveis. Afinal de contas, os espíritos são todos, né? Na palavras dele, tinham condições de comprar os seus imóveis. Ocorre, meus amigos, que esse espírito, ele diz que ele tinha um problema respiratório, uma pneumonia, um problema, uma bronquite, um problema respiratório bastante grave, e acabou desencarnando em razão dessa enfermidade. Bem rapidamente, não vai tirar graça, porque se eu fazer um spoiler dessa mensagem, tem outras tantas para vocês verem. Ele acabou desencarnando. Chegando na espiritualidade, ele pensou, bom, eu sou espírita, não tenho algum privilégio, não teve privilégio algum. Porque faltou para ele aqui na Terra o essencial para todo espírita cristão, que é o trabalho. Ele se viu perdido, completamente perdido. Não sabia para onde ir. Tentou voltar para a sua própria casa. Chegou em casa, levou um susto, porque ele não conseguia mais interagir com os seus familiares, com a esposa e 2 filhas. Tentava se alimentar, não conseguia. Tentava viver como vivia, não conseguia. Não conseguia se adaptar ao mundo espiritual, porque não se preparava para isso. E se dizia espírita. Mas o drama de Antônio Carlos se deu, o ápice do seu drama, quando ele tentou ir pernoitar no seu tálamo conjugal com a sua esposa. E sim, a esposa, ele tentou ali recuperar um período que ele dormia ali na sua cama, enfim, e como espírito foi-lhe dado ouvir os pensamentos da esposa encarnada. Ele é desencarnado. Ele fantasma, digamos. Quando ele ouve o pensamento da esposa, ele tem um choque muito grande. Porque na cabeça da esposa ela dizia assim, aquele desgraçado já foi para os infernos, já foi tarde para os infernos.
Ele pensou, meu Deus, mas será que é de mim que ela está falando? Pois era dele, sim, mesmo. Aquilo foi a gota d'água. Ele saiu pela rua perambulando, desesperado, encontrou um desses, vamos chamar aqui de enfermeiros espirituais, que eles existem, são muitos, que o acolheu, ouviu e disse, sabe aquele centro espírita que você frequentava? Ou outra casa espírita? Tal dia, tal hora, se não me engano foi aquela noite mesmo, está vindo, aquela casa está recebendo, evidentemente nas madrugadas, né, que é uma reunião espiritual, um benfeitor de altas esferas que está aliciando trabalhadores para as tarefas de socorros aqui na região do Rio de Janeiro. Se você encontrar o trabalho, você vai encontrar paz para a tua consciência. Olha só a proposta. E ele falou, não, mas eu quero me livrar disso, e foi para o centro espírita. Ele tinha ido uma vez já, mas não encontrou guarida, porque os benfeitores trabalhando para lá e para cá não deram atenção para ele, na cabeça dele, né? Ele estava totalmente desconectado, na verdade. Nessa segunda vez, ele vai e entra numa fila imensa. Espera a sua vez pacientemente. Quando chega a sua vez, o benfeitor, sabe aqueles espíritos que olham para você e descortinam a tua vida inteira, sem falar nada, ele sabe exatamente o que você fez ontem, agora, no minuto passado? Aquele benfeitor, aquele espírito elevado, olhou para Antônio Carlos e perguntou-lhe: o que você tem em teu favor para que eu afiance o teu ingresso nas lides, nas equipes de trabalhadores? Aí ele caiu por terra. Falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho nada, ele pensou. Eu nunca fiz o bem. E o benfeitor olhava para ele e dizia assim, mas procura alguma coisa, deve ter alguma coisa. E ele insistia que não tinha feito nada. Por isso que eu falei para vocês, porque nós já fizemos o bem. De tanto insistir aquele benfeitor, Antônio Carlos falou, tem uma coisa, meu irmão, mas eu não sei se vai valer. Ele diz, conte, pois conte. Eu acho que ele sabia, né, porque ele estava instigando para que ele falasse. Houve um dia que eu saí, estava no centro da cidade, curiosamente me encontrei com 3 amigos da minha casa espíritas. Um casal e outra pessoa. E eles me convidaram para fazer uma visita de assistência solidária numa região bastante difícil aqui do Rio de Janeiro, chamada Favela do Esqueleto. Ele falou, mas eu não queria ir, contando isso para o diretor espiritual, a reunião lá na espiritualidade. Eu não queria ir, porque eu não sou feito a fazer esse tipo de coisa. Mas eles insistiram tanto que eu acabei indo. Fui, chegamos num lugar desolado, terrível, doloroso. Diante de um barraco, todo coberto de latas, dentro do interior uma mulher jogada num arremedo de colchão, trapos, enfim, que arfava o peito com dificuldade, um ser esquálido do lado dela. Quando eu li aquela cena, me arrepiei. O casal que estava comigo demandou, disse que tinha um compromisso, foi embora, outra pessoa também foi. Eu fiquei sozinho ali, quanto isso, benfeitor espiritual. E eu não sabia o que fazer, que eu não sou feito a fazer a caridade. Mas eu entrei naquele barraco, ele contando para o benfeitor. Fui até aquela mulher, respirava com dificuldade, sentei-me, coloquei a cabeça dela sobre o meu colo. Ela olhou para mim, com dificuldade respirou, tossiu, e um hemoptise fez com que o sangue lhe viesse à boca. No meu colo ela entregou a vida a Deus. Eu não sabia o que fazer. Mas eu me recordo que eu tirei do bolso uma quantia generosa, entreguei para aquele ser que estava do lado e pedi para que aquele corpo daquela mulher fosse sepultado. Foi só que é a única coisa que eu lembrei, ele disse para o benfeitor. Como você vê, meu amigo, eu não tenho nada a meu favor. Quando ele diz isso, ele disse, você está enganado. Olha quem está vindo aqui. Quem que viu na direção dele? O espírito já refeito de Maria Amélia da Conceição. Aquele que lhe socorrera. E aquele espírito veio até o benfeitor e disse, meu amigo, por favor, interceda em nome desse homem. Foi o único na minha vida de miséria que me deu algum alento, alimentou os meus e ainda sepultou meu corpo com dignidade. Por favor, eu peço, interceda em nome dele. E assim, o nosso Antônio Carlos foi aceito nas equipes de socorristas do Rio de Janeiro. Para que vocês vejam que não há algum que passe nas anotações da divindade. Não fica nada de fora disso. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não busca no mundo. Foi por isso que eu coloquei bem nesse momento essa história, um ato de caridade de Antônio Carlos. Todos os nossos atos, aqui um ato bastante até severo, forte, físico, mas o simples pensamento, a simples vontade, o amor que nós dedicamos a uma pessoa, aos seres, enfim, ao planeta, à natureza, tudo isso é catalogado na contabilidade divina. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vou agradecerão.
Essa mulher, Maria Mela da Conceição, não teve tempo de agradecer ao nosso Antônio Carlos. Mas na espírito, lembra que tinha um slide anterior que falava que receberíamos no céu? Pois está aqui a prova. Receberemos. Não fica nada em oculto. Ficai certos de que, se aqueles a quem prestais o serviço o esquece, Deus o levará mais em conta ainda, do que se com a sua gratidão o beneficiado vou houvesse pago. Então, chega na contabilidade divina acrescida de juros, né, e correções, digamos assim, para a gente entender. Porque nós não pedimos, nós fizemos simplesmente o bem e nos esquecemos. Não objetivamos nenhum tipo de benefício com o bem praticado. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a gratidão, é para experimentar a vossa perseverança e praticar o bem. Está aqui para aqueles que perguntamos, então por que acontece isso? Para que nós persistamos. Porque quando nós somos, o nosso benefício é negado, é recusado, até malsinado, e nós persistimos no bem, significa que nós aprendemos a lição duplamente. Nós temos isso já caracterizado, já faz parte do nosso ser, né? Sociedade Espírita de Inovação, faz parte do nosso ser esse tipo de conduta. Já virou uma virtude, não hábito. E sabeis se porventura, se o beneficiado ou o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? O benfeitor está dizendo, quem garante que lá na frente essa pessoa não vai ainda cair em si e reconhecer? E vai fazer isso. Tenha a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Ele fala com essa garantia porque ele sabe que não fica nada, digamos assim, esquecido. O que fica gravado no nosso psiquismo, gente, não sai. É nosso. Faz parte de nós. É aquele livro da nossa vida que a gente escreve todo dia uma página. Infelizmente, nunca vê senão o presente. Nós, espíritas, já sabemos. Evidentemente, por uma questão doutrinária, lá no comecinho a gente já viu que nós somos seres imortais, transcendentes e que colheremos no futuro tudo que nós houvermos semeado nas nossas vidas anteriores e nessa vida presente também. Nós sabemos disso. O tempo é nosso amigo. Trabalhais para vós e não para os outros, quando nós agimos egoisticamente. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Ele diz, para antecipar, podem ser olvidados e esquecidos nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles. Aí vem a dor daquele que recebeu o benefício e não agradeceu. Por quê? Essa lembrança será o seu castigo. Ele vai ficar com a consciência, né? Vai ficar lhe cobrando o fato de ter sido tão ajudado e não ter devolvido uma centelhazinha sequer de benefício daquele que o ajudou. Deplorará, portanto, a sua ingratidão. Vai sofrer com isso. Desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência. E aqui tem uma informação bem interessante. Não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Já viram aquelas pessoas que aparecem, aspas, do nada, alguém que lhe beneficia? Eu tive um exemplo de uma casa espírita que eu frequentei na Vila Guaíra, até mencionei o nome agora há pouco com os colegas, em que uma pessoa se apiedou de dois jovenzinhos que vinham da comunidade bastante difícil, bastante carente, e financiou toda a educação dos dois no Colégio Bom Jesus, aqui no centro, perto da Praça do Barbosa, né? Pagou todo o ensino daqueles meninos. A gente pensa assim, mas por que surgem essas pessoas assim do nada, né? Muitas vezes, para não dizer praticamente todas as vezes, são heranças do nosso passado. São ligações espirituais que nós temos, benéficas. Infelizmente, também o oposto acontece, não é? São casos das obsessões. Mas vamos tratar somente de coisas boas hoje aqui, né? São pessoas que vêm devolvendo aquele quinhão, né? Aquela cota de benefício recebido no passado. Assim, sem o suspeitar, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, da pessoa, do espírito que faz o bem e para o nosso próprio mesmo, né? E vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima: o benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porque nós cresceremos também nesse processo. Porquanto granjareis o mérito de haver feito o bem, tem essa característica, gente, desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. A pessoa não respondeu ao apelo que eu fiz ou ao benefício que eu apliquei, não tem problema algum. Eu vou seguindo adiante, tá? Aí eu trouxe mais um exemplo para deixar isso bem caracterizado. O que vocês veem aí é um senhor, se vocês olharem bem, tem uma chaga no rosto dele.
Evidente, é uma representação artística, eu sei. Mas vão contando comigo aí. Não é? Vocês já vão entender onde nós vamos chegar com essa lição. Uma pessoa com esse problema. Soma com essas 3 pessoas, dá 4. Vão somando. Também com problemas, os mesmos problemas na pele. 4, não é? Soma com mais estes 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 4, 9. 9, não é? Pois muito bem, está na hora de fazer uma leitura para vocês então. Quando nós abrimos o Novo Testamento no livro de Lucas, o capítulo 17, os versículos de 11 a 17 também, diz textualmente assim: E enquanto ele ia a Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e Galiléia. Lembrar aqui que os samaritanos eram tidos como pessoas que não eram adeptas à mensagem do Cristo, então eram segregadas, enfim, né? E, ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 homens leprosos. Hoje nós usamos outra expressão, sabemos, né? Pois, muito bem. Mas ficaram parados de longe. É interessante fazer essa leitura, né? Assim, pegar a mensagem que está oculta, subliminar aqui. Por que de longe? Naquela época, essas pessoas eram colocadas literalmente de longe, geograficamente de longe mesmo. Ninguém queria se aproximar de alguém com problemas, afecções na pele. Vocês sabiam disso, né? Eram segregadas assim ao extremo, a ponto de formarem vales de pessoas assim, todas chamadas de mundos, né? De mundo não é bem assim, né? Então, de longe, eles viram Cristo. Olha o que aconteceu. Elevaram suas vozes, significa que todos os 10 pediram. E disseram: Jesus, preceptor, tem misericórdia de nós. E quando os avistou, disse-lhes, o Cristo viu aquele grupo e deu uma mensagem muito interessante para os 10. Olha o que ele falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Somente isso. Como quem diz assim, porque o Cristo várias vezes ele pediu para que fosse mostrado aos sacerdotes, para que ele fosse reconhecido, ou para que as pessoas da época vissem que as promessas dos profetas estavam se cumprindo. Aqui aconteceu a mesma coisa. Vão vocês 10, mostrem, vão se mostrar para os sacerdotes. Pois muito bem. Então, enquanto se afastava, ocorreu a purificação deles. À medida que eles iam indo, acreditando que iam se curar por terem sofrido a intervenção de Jesus, eles iam se livrando das suas doenças. Pois muito bem. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, glorificando a Deus e com a voz alta. E ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Ademais, ele era samaritano. Olha só, justamente aquele que em tese não seria alguém afeto ao doutrina do Cristo, voltou e agradeceu. E por último diz assim: Jesus disse em resposta: 10 foram purificados. Não foram? Onde estão então os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar glória a Deus, exceto este homem de outra nação? E disse-lhe: levanta-te e vai, porque a tua fé te curou. Você já conheceu essa passagem dos 10 leprosos, né? Na íntegra ou textualmente é assim. É um texto breve, ele começa e encerra assim, não tem lições anteriores nem posteriores que eu completo e tal. Então, dos 9, meus amigos, para falar de gratidão, apenas esse aqui voltou. A mensagem é bastante forte, não é não? Dos 10, gente, 10, conta nos dedos de 1 a 10. Um deles, samaritano, voltou. Agradecer a Jesus. Certa feita numa reunião, eu fui fazer reuniões mediúnicas, há muito tempo atrás, o benfeitor disse assim, certa feita para nós assim. Só falou uma frase rápida, não disse mais nada, mas para mim foi o suficiente. Ele disse assim: vocês são muito ingratos. Somente isso, não falou mais nada. Eu falei, mas a gente não fica interpelando os espíritos, né? Porque a mensagem estava ali, vocês são muito ingratos. Não precisei ir muito longe para descobrir o que ele dissera. Ele estava se referindo, sabe a quê, meus amigos? Ao fato de eu poder andar, pensar, caminhar, viver, amar, me alimentar, trabalhar, pagar, receber, enfim, tudo isso. E não perceber. Nós somos beneficiados o tempo todo. Eu sempre digo, nós estamos aqui no Centro Espírita, não estamos?
temos a bênção do centro espírita. Qual o motivo do agradecimento? Chegamos aqui andando, ou com dificuldade ou não, mas viemos. Quantas pessoas não podem vir? Estão me ouvindo agora? Quantas pessoas não podem me ouvir? Estão me vendo? Quantas pessoas não poderiam me ouvir? Percebe como vocês têm um lugar para voltar para casa, para sair daqui? Tem. Quantas pessoas não têm para onde ir? Então nós somos o tempo todo agraciados pela natureza e não percebemos. Perdão. Então fica essa mensagem para que nós refletamos a respeito. Devemos ser gratos o tempo todo, né? Aí para encerrar, ele diz assim: meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, a nossa relação aqui na casa espírita, se pudesses apanhar no golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, se nós pudéssemos ver isso tudo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegar até Ele. O que esse benfeitor está dizendo é que nós não nos encontramos aqui na Terra por acaso. E também não nos deparamos com uma pessoa, com outra pessoa, com marido, mulher, com filho, esposa, sogro, sogra, enfim, ao acaso, por acaso. Não é assim. Não existe acaso. O máximo de acaso que existe, que eu encontrei na literatura espírita, até no Evangelho mesmo, é o caso de alguns espíritos muito difíceis, que pedem para nascer em famílias equilibradas, são seres estranhos, portanto, para crescerem com aqueles filhos que já são bem adiantados espiritualmente, com aqueles pais que são bondosos, isso eu já vi. E eles sentem tanta diferença na família que são chamados às vezes de ovelhas negras. Já viram aquela figura? Essa aqui é diferente de todos os meus. Como é que pode ser tão diferente? É o único momento que a gente consegue atestar isso. Seres estranhos na nossa família. Porque, via de regra, todos nós já somos conhecidos uns dos outros. Já nos conhecemos. E devemos nos respeitar, nos amar, reparar as nossas faltas. O Cristo dizia para que nós nos reajustássemos com o nosso irmão enquanto estamos caminhando com eles. Né? Fala dos inimigos, mas é todos nós, não só inimigos. Para que nós nos ajustemos, nos afinemos. Para que quando retornarmos à espiritualidade, estejamos livres de todo esse peso, né? Carregamos às vezes por séculos, por milênios aí. Um guia protetor essa nossa mensagem, lá em 6.862. Era essa a mensagem, meus amigos. O texto é um pouco longo, eu sei. Eu podia ter tirado algum texto, mas ele ficaria um pouco difícil, a interpretação poderia ficar comprometida. Esperamos ter passado a mensagem para que nós imaginemos e pensemos quão grato é Deus para com todos nós, e muitas vezes não temos feito a devolutiva, né? Nos modos como poderia e deveria ser feito. Muita paz, meus amigos, continuem fazendo a caridade, continuem praticando todo o bem que nós possamos fazer, orem pelo planeta, como nós sugerimos no começo, porque nós temos essa capacidade, está bem no alto da domínio aqui em cima, está bem apagadinho, para que nós façamos, quando retornarmos à espiritualidade, tenhamos lá cumprido, de maneira mais completa possível, a missão que nos trouxe aqui à Terra. Muita paz, gratidão por terem recebido aqui nessa noite e que Jesus nos abençoe. O nosso agradecimento ao João Edson pela palestra tão oportuna. O João tem uma capacidade de transmitir seus ensinamentos, seu conhecimento, sua experiência de uma forma didática e agradável. Nem sempre isso é possível, a gente consegue essa combinação assim. Muito obrigado, João Edson. Leve aos amigos da sua casa espírita o nosso abraço e a certeza de que o trabalho continua como sempre tem feito em São José dos Pinhais e em toda a região. Nós vamos encerrar a primeira parte das nossas atividades com uma oração. Em seguida passaremos aos passes, lembrando que o passe não há uma obrigação, evidentemente. Mas os que quiserem tomá-lo, por favor, aguardem sentados que todos serão chamados. Querido amigo e mestre Jesus,
Ao encerrarmos a atividade da noite, Senhor, queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade de uma vez mais ouvirmos a Tua mensagem, o Teu ensinamento, a Tua orientação, repassada através da doutrina espírita, que há tantos anos tenta nos orientar no caminho do bem, no exercício da caridade, na prática do amor e da fraternidade. Única forma que temos, e sabemos disso, de atingir um estágio evolutivo melhor, quando tivermos que prestar contas ao plano espiritual, na passagem deste para aquele outro plano. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que a doutrina nos propicia de reflexão, de revisão das nossas atividades, dos nossos pensamentos, das nossas ações, e pela oportunidade que nos é dada a cada momento de modificarmos as nossas atitudes, corrigindo os nossos erros, e oferecendo um novo caminho a cada um de nós, desde que observemos as lições do Mestre e os exemplos de tantos trabalhadores, de tantos espíritos que frequentaram esse plano ao longo do tempo, servindo-nos de farol e de baliza para nossas atitudes. Te rogamos, Senhor, a assistência para tantos companheiros necessitados que sofrem neste momento, quer do corpo físico, quer no plano espiritual, aqueles outros que carregam suas pesadas cruzes, sofrendo as consequências de guerras incompreensíveis, aqueles outros que atravessam dias terríveis, sofrendo as consequências das chuvas, das intempéries, enfim, tantos companheiros necessitados, que tenhamos, pelo menos, a condição de oferecer caridosamente o nosso pensamento e uma prece, que, por certo, há de servir a alguém de lenitivo para as suas dores. Ampara-nos, querido Mestre, acompanha-nos no retorno aos nossos lares, assiste aos nossos familiares e permanece em nossos corações nesta noite e por todo o sempre. Que assim seja, Senhor.